Diga para o seu irmão assim: antes de você chegar aqui, Deus chegou primeiro. Diga assim: antes de você pensar em vir aqui, Ele já pensou no que você iria ouvir. Amém? Queridos, hoje de manhã, eu estava observando a palavra que eu iria trazer hoje à noite. Chorei muito, e eu creio ser essa uma palavra muito importante para muitos aqui. Talvez alguém vai dizer: ela não se encaixa na minha necessidade. Talvez vão ser poucos que vão dizer isso, mas eu creio que essa palavra é uma palavra que ela se encaixa em todas as nossas necessidades, mas ela se encaixa perfeitamente na sua vida e para a sua vida nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 14 e versículo 21. Eu quero começar lendo pelo verso 8, e a palavra de Deus diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava de seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, está aqui no telão, tomou o pão e um odre de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi assentar-se defronte à distância de um tiro de um arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Feche os seus olhos. Senhor, tua palavra é lida nessa noite, parece que ela é sem sentido, mas em nome de Jesus nós pedimos uma revelação precisa do Senhor nessa noite, e que ninguém aqui saia daqui sem receber do Senhor aquilo que veio buscar.
aquilo que veio encontrar. Que ninguém aqui saia sem a tua palavra, e que ninguém aqui saia de coração vazio, e que ninguém aqui saia, Senhor, sem receber a porção que o Senhor separou para cada vida aqui. Nos ensine, Senhor, no deserto, nos ensine nas nossas necessidades, nos problemas que tanto temos, mas que o Senhor nos dê revelação da tua palavra, para que possamos, em nome de Jesus, ser abençoados por ela nessa noite. Usa o teu servo como instrumento nessa noite, e nós pedimos, Pai, que o teu servo seja usado como instrumento para que a tua palavra tenha, Senhor, livre acesso aos corações. Amado Espírito Santo, te invocamos nessa noite, clamamos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a proteção sobre os nossos ouvidos, a proteção sobre o nosso coração, a proteção sobre as nossas emoções nessa noite. Senhor, nós pedimos que o Senhor seque este lugar aqui. Senhor, nós pedimos um tempo de paz agora. Nós pedimos, Senhor, que as preocupações do nosso coração possam sair de nós, possam nos deixar neste momento, e que a tua palavra, só a tua palavra tenha poder de alimentar a nossa alma neste momento. Nós pedimos que o Senhor envie os seus anjos para este lugar, abra os céus sobre a nossa cidade. Senhor, derrama sobre esse lugar com profusão do poder da tua graça, da manifestação do teu poder. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra, que tem poder de mexer conosco, dentro da nossa alma, Senhor, faça isso. E Senhor, nós pedimos agora, remova todo o obstáculo, remova todo o impedimento, remova todas as coisas que o inimigo tem colocado nessa semana para nos roubar a tua palavra. Mas que ninguém aqui nessa noite seja roubado, que ninguém aqui nessa noite perca a tua palavra, e que todos quantos vieram aqui recebam do teu manjar, recebam consolo, recebam conforto, recebam com graça, recebam poder, recebam unção do teu Espírito nessa noite. Nós declaramos, Senhor, cancelado, quebrado, anulado, em nome de Jesus, todo sofisma, todo impedimento, todo embaraço, toda confusão, toda divisão na mente e no coração. Mas declaramos em nome de Jesus, Senhor, tu és o Deus que conhece o nosso coração. Que ninguém aqui, Senhor, se esquive de ter um confronto com a tua palavra. Que ninguém aqui, Senhor, deixe de abrir o seu coração nessa noite, mas que o Senhor poderosamente tenha acesso ao nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Quando o seu pastor ora, você diga amém. Diga com firmeza, diga com autoridade, diga declarando que você acredita na oração. Não fique dormindo. Diga para o seu irmão, pare de dormir. Diga para o seu irmão, pare de dormir. Fique alerta. Diga para ele, fique alerta. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Amém? Lições que aprendemos no deserto. Lições que aprendemos no deserto. É possível aprender lições no deserto? É possível aprender lições nas lutas e batalhas que passamos? É possível, no meio da tormenta, aprender com o Senhor? É possível, no meio de uma catástrofe, eu tirar alguma coisa positiva? É possível, no meio do caos, abrir os olhos e conseguir enxergar Deus falando? É possível, no meio de todos os problemas relacionados à minha vida, aprender? Porque hoje, nessa noite, eu quero fazer referência ao deserto como os lugares mais difíceis em que você já passou hoje, ou que você tenha passado até agora. Diga para o seu irmão, pergunta para ele, qual é o seu deserto, meu irmão? Então diga para ele assim, qual é a sua maior dificuldade na vida? Ou pergunte para ele assim, qual foi a maior luta que você já passou?
Deus pode nos ensinar. No meio das lutas, das dores, dos sofrimentos, Deus pode nos ensinar. A história da vida de Agar é cheia de lutas, fugas, sofrimentos, solidão, angústia, medo, mas sobretudo é uma história de superação, é uma história de sustentação, é uma história da provisão de Deus, é uma história da intervenção divina de Deus ao favor de Agar. É a história da intervenção forte de Deus na vida de uma mulher. É a história de uma experiência tremenda, sobrenatural. Diga para o seu irmão assim: é nos momentos mais difíceis. Vamos fazer um português melhor. São os momentos mais difíceis que Deus age de modo sobrenatural. Você quer ver os anjos? Você quer ver a ação de Deus no sobrenatural? Queridos, era um momento mais difícil, era um momento de mais lutas, eram os momentos de mais dores, eram os momentos mais intensos que nós passamos, eram os momentos que nós somos jogados na terra, eram os momentos que o nosso rosto cheira o pó da terra, eram os momentos que nós sentimos a falência humana, era um momento que a gente não sabe o que fazer. É nesses momentos, irmãos, que se nós entendermos o processo, o sobrenatural de Deus acontece, a revelação de Deus acontece, algo sobrenatural, algo que transcende o conhecimento humano pode acontecer, se eu e você entender sobre isso. Agar é a história de uma superação. Agar é a história de uma forte experiência com Deus nos momentos mais cruciais da nossa vida. A trajetória dessa mulher se assemelha à de muitas pessoas que estão assentadas aqui hoje, nessa noite. Não é diferente. Talvez hoje você não esteja mais passando, mas você passou. Talvez aqui alguns vão passar, talvez outros já estão passando, mas a verdade é que a trajetória dessa mulher se assemelha de muitas pessoas que levam uma vida de solidão, de abandono, de rejeição, sempre enfrentando os sofrimentos do deserto da vida. Quem é Agar? Quem são essas mulheres e esses homens que vivem na solidão, no abandono, na rejeição, na luta, na dificuldade? O deserto Deus nos ensina. A verdade é que Deus nos ensina em qualquer circunstância, mas no deserto Deus nos ensina. E aqui nós temos uma história, lições que aprendemos no deserto. A primeira lição que você pode aprender no deserto, diga assim: é o Senhor quem dá a última resposta. Diga para o seu irmão: é o Senhor quem dá a última resposta. Entendeu? Alright? Entendeu? Entendeu? Ok? É o Senhor. Na sua vida, a última resposta é de Deus. Nas suas coisas, quem dá a última resposta é Deus. É Deus quem dá o último ponto. É Ele que coloca na sua história, na sua trajetória. A Bíblia diz assim: tendo se acabado, essa mulher foi rejeitada pela mulher de Abraão, mas Deus tinha uma promessa sobre o filho dela. Deus disse que o filho dela seria uma grande nação, mas Deus também sabia que Isaac e Ismael não poderiam andar lado a lado. Deus sabia que seriam duas nações. Hoje, quando nós olhamos para a nação de Israel, e em volta de Israel, todos os palestinos
Quem são os palestinos? Os palestinos são os descendentes de Ismael. E Israel são os descendentes de Isaac. Aquilo que era uma peleja, era uma disputa há milhares de anos antes, ainda é hoje. E Deus sabia que Ismael e Isaac não iriam caminhar junto, por causa da promessa. A terra prometida não era para Ismael, a terra prometida era para Isaac, a terra prometida era para a descendência de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Não era para Ismael, mas Deus é um Deus de provisão. Deus não é um Deus de rejeição, Deus não é um Deus de abandono, Deus não é um Deus que deixa com crueldade e castiga. Deus também dá provisão, Deus também dá o sustento. E a Bíblia diz que tinha uma promessa para a vida de Ismael: ele seria pai de uma grande multidão. E a Bíblia diz que a mulher, então, a Bíblia diz que Deus disse assim para Abraão: Abraão, ouça tudo o que Sara está dizendo. Deus disse para ele: ouça. Quem dá a última resposta na nossa vida é Deus. E a Bíblia diz que, tendo-se acabado, ele colocou um odre de água, um pão, e enviou ela para o deserto. E ela foi caminhando, e a água do odre acabou, com uma criança pequena. E ela deixou a criança lá no canto, e ela se afastou, para não ver a criança morrer. E ela começou a chorar. A Bíblia diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amados irmãos, para Agar, no deserto sozinha, abandonada, só lhe restava gemer de dor. As perspectivas dela acabaram, não havia mais jeito, acabou a esperança, acabou, não tinha mais água no odre, não tinha mais nada, era o grito agonizante de uma alma aflita, era só o que restava para Agar. Mas nem tudo está perdido quando se crê em Deus. Aleluia. Nem tudo está perdido quando se crê em Deus. Talvez, queridos, alguns aqui estão com uma voz agonizante, estão gritando por socorro, estão chorando por dentro, estão clamando a Deus, mas nem tudo está perdido para aquele que confia em Deus, porque é dele a última palavra. A Bíblia diz que o Senhor tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estava morto e agora vive. A estrela da manhã, o leão de Judá, o cordeiro imaculado, a raiz de Davi. Queridos, é Deus quem dá a última palavra. Se nós entendermos isso, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de lamuriar, nós vamos parar de lamentar, mas nós vamos saber, nós vamos aprender a levantar a voz a Deus, porque é Ele quem dá a última palavra. Queridos, Jó falou com Deus 37 capítulos, Deus se calou, Deus não abriu sua boca. Mas quando Deus abre a boca, no capítulo 38 de Jó, Deus pergunta para Jó: Jó, quem é que fez o céu? Quem é que fez o abismo? Quem é que fez os luminares? Quem é que fez as estrelas? Jó, quem colocou o firmamento? Jó, quem colocou os animais no mar? Jó, quem colocou os animais no campo? E Deus começa a perguntar para Jó, porque Jó estava perguntando para Deus por que ele estava passando por aquilo.
acima de todas as coisas, quem tem a última palavra, quem é soberano sobre todas as coisas, quem tem a última resposta. E Deus começa no capítulo 38, leia na sua casa, Deus começa a inquirir Jó e perguntar, e Deus vai colocando Jó no cantinho da parede, e vai colocando no cantinho da parede, e Jó vai se espremendo, e Deus abriu a boca para falar com Jó. Mas a Bíblia diz que depois que Deus abriu a boca para falar com Jó, a Bíblia diz que Jó então se levantou, e ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Queridos, foi preciso Deus colocar Jó na parede, foi preciso Deus encostar Jó no canto da parede e perguntar para ele: quem é que tem controle sobre todas as coisas? Mas naquele momento, querido, a Bíblia diz que Jó então, ele diz: bem sei eu que tudo podes. Abre a sua Bíblia no capítulo 42, coloca para mim, querido. Capítulo 42 de Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. A igreja pode declarar comigo nessa noite, porque isso é voz profética na sua vida, isso é voz profética na sua história, isso é voz profética na sua família. O Senhor pode todas as coisas, a última palavra dele, é Ele quem dá a última resposta, e se você crê, Ele vai agir. Vamos lá, vamos dizer juntos: bem sei, Senhor, diga comigo: bem sei, Senhor, que tudo podes na minha vida, na minha família, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos na minha vida, na minha família, poderão ser frustrados, porque o Senhor é soberano. Aplauda esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de todo louvor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Só queria perguntar o seguinte: aqui para mim está muito alto aqui atrás, não sei se para aí para vocês está, eu não consigo, tá bom aí? Então diminui o retorno para mim aqui, por favor. Eu não estou suportando aqui o retorno. Ele aguardou a intervenção de Deus. Sabe o que ele disse na sequência? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus ouvidos te ouvem, e os meus olhos te veem, e os meus ouvidos te ouvem. Diga assim para o seu irmão: às vezes é necessário passar pelo deserto para que os ouvidos sejam abertos e os olhos sejam abertos, e possamos entender que quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra. Segunda lição do deserto: o Senhor abrirá a porta fechada, Ele providenciará. Diga para o seu irmão: sempre. Ele diga assim: Ele providenciará sempre uma alternativa. O Senhor abrirá a porta fechada, Ele providenciará uma alternativa. A Bíblia diz que Ele mostrou o poço. Muitos dos sofrimentos que passamos nos impedem de ver que diante de nós Deus já proveu a bênção que tanto almejamos. Presta atenção nisso, isso aqui é muito interessante. O poço das águas estava diante de Agar, mas as suas lágrimas impediam de ver. Sabe o que está dizendo? O que eu estou dizendo? Que muitas vezes as nossas lágrimas impedem-nos de ver a solução que Deus tem para a nossa vida. Quando nós só lamuriamos, choramos, reclamamos, choramos, reclamamos, choramos e reclamamos. E Deus está dizendo assim: abra os olhos. O poço está diante de você. Há uma alternativa. Você não precisa sofrer. Você não precisa pecar. Você não precisa ser destruído. Você não precisa trazer maldição sobre você. Há uma alternativa. Jovem, a palavra de Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus,
que junto com a tentação, junto com a provação, vos dará livramento, de sorte que a possais suportar. Essa história de que eu não pude suportar é mentira. Essa história de que eu não tinha como resolver é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque a escolha sempre será nossa. Se pecamos ou não pecamos, se atraímos a maldição ou não atraímos, se vamos ser destruídos ou não vamos ser destruídos, Deus sempre dará o livramento. Deus sempre dará o poço. Mas se você já caiu, se você já sofreu, se você já tem sido destruído, ainda assim, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de perdão. E ainda que você tenha caído, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar o contexto de destruição e trazer um novo contexto de restauração. A escolha é sempre sua, mas somos humanos, erramos, cometemos erros, todos nós cometemos. Mas quando nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos a Jesus o nosso pecado, a maldade da nossa alma, a inclinação da nossa carne, o desejo podre voltado no pecado, Deus entra com a provisão, Deus entra com a graça, Deus entra com a misericórdia e Deus entra com o livramento. O que é o livramento? O livramento depois do acontecido, do erro, do pecado, da tentação. Deus ainda assim, Deus não te exclui, Deus não te rejeita, Deus não te abandona, Deus continua dizendo: eu amo você, eu estou aqui, pronto, e eu vou te dar novos livramentos. E Deus vai dizer para você: você não precisa viver nesta vida ou na decisão errada que você tomou. Se posicione, tome uma decisão e eu vou mudar a sua história. Este é o Deus que nós queremos, é o Deus de milagres. O Senhor abrirá a porta fechada. Queridos, às vezes, diga para o seu irmão, às vezes as portas estão abertas, mas nós estamos com os olhos fechados. A Bíblia diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Nessa noite Deus diz para você: que tens, meu filho? O que você tem? O que você tem passado? Qual é o seu deserto? Quais são as suas lutas? Quais são as batalhas que você está enfrentando? Quais as tentações que você não está conseguindo vencer? Deus está dizendo para você. Terceira lição: o Senhor saciará tua sede e as tuas necessidades. Diga para o seu irmão: o Senhor saciará a tua sede e as tuas necessidades. Diga assim para o seu irmão: ela tinha um bordão cheio de água, agora Deus coloca um poço cheio de água. Ela podia até nadar e mergulhar e tomar banho, porque agora ela tinha água em abundância. Aleluia, queridos. Abrindo-lhe Deus os olhos. Eu quero dar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Você que não consegue ver o agir invisível de Deus, nessa noite estou declarando com autoridade sobre a sua vida, porque quando você entrou aqui, você colocou sob a minha autoridade espiritual, e eu estou declarando nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, pelo
entrará o refrigério, e o olho que estava fechado se abrirá nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Veja o que o texto diz: o Senhor abriu os olhos de Agar. Quantas vezes o poço está bem diante de nós, não conseguimos ver. O livramento está diante da gente, a gente não consegue ver, e a gente faz a escolha errada. O Senhor saciará a tua sede e as tuas necessidades. Quarta lição, por favor: o Senhor derrotará os teus medos e os teus inimigos. Vamos falar juntos? O Senhor derrotará os teus medos e os teus inimigos. Queridos, há uma grande luta e batalha espiritual na sua e na minha vida. Todos nós temos. No dia em que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós entramos numa luta, uma batalha. O inimigo quer a sua morte, quer a sua destruição, quer a sua falência. Ele quer destruir sua família, quer destruir sua geração, quer destruir os seus sonhos. E há uma coisa que ele coloca dentro do nosso coração, chama-se medo. O medo paralisa, o medo petrifica, o medo impossibilita a gente de avançar. O medo é a arma que o inimigo coloca na nossa vida. E há um texto em 1 João que diz assim: o perfeito amor, que é Jesus Cristo, lança fora todo medo. O perfeito amor, que é Jesus Cristo, lança fora todo medo. Diga para o seu irmão: há um inimigo que precisa ser destruído dentro de nós, é o medo. Às vezes nós achamos que o medo é comum, normal, mas o medo é colocado dentro de nós para nos atrapalhar, nos impedir. Eu não vou para a igreja porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou para a igreja porque, sabe, eu tenho medo de me relacionar com Deus. Eu tenho medo. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Diga para o seu irmão: o lugar mais seguro é nos braços do Senhor. Diga assim: o lugar mais seguro é no colo do Papai dos céus. Diga assim: é tão bom descansar no colo do Papai dos céus. Não temas. A Bíblia diz que o anjo de Deus chamou Agar e disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Existem pessoas que intercedem por você. Existem pessoas que oram por você. Existem pessoas que intercedem por sua vida. Existem pessoas que estão clamando. A Bíblia diz que o clamor do menino subiu até o Senhor. E Deus falou com Agar. Diga para o seu irmão: Deus está atento a tudo que acontece. Diga assim: a maior alegria de Deus é te dar um livramento. O deserto não será motivo de pavor e derrota. Deus te ensinará a viver em meio às lutas e a vencer todas as batalhas. Moisés viveu 40 anos no deserto e aprendeu a depender de Deus e a vencer os seus inimigos. Elias sofreu depressão e angústia no deserto, mas Deus lhe enviou socorro, enviou comida, enviou bebida para que ele chegasse até o Monte Horebe, na presença do Todo-Poderoso. João Batista viveu a vida inteira no deserto, foi vitorioso no deserto, e a partir do deserto ele também foi vitorioso. Jesus foi tentado no deserto e foi vitorioso. Adão foi tentado no paraíso e caiu. Diga para o seu irmão: não é o lugar, é a presença do Senhor. Então diga para o seu irmão: não importa o lugar, não importa as circunstâncias, Deus nos ensina e Deus está conosco. Queridos, então não é o deserto, porque nós poderíamos dizer: é o deserto.
É o problema da vida. Olha, você não sabe, pastor. Uma vez eu conversar com uma pessoa e ela disse assim, bem assim para mim: pastor, o senhor não conhece minha vida. Pastor, tem jeito não. Pastor, minha vida está desgraçada, arruinada pelas decisões que eu tomei. E eu disse para ela: então, basta também só uma decisão e Deus vai mudar todo o contexto da sua vida, toda a sua história. Só basta uma decisão. Então, querido, não importa o que tenha acontecido até agora com você, o que importa é a sua decisão de dizer: não, chega, não quero mais, não vou viver mais assim, não vou ser mais destruído, não quero mais isso na minha vida, não quero mais. E aí você vai dizer: não, Senhor, eu não tenho mais medo, ainda que eu esteja vivendo tão difícil assim, eu não tenho mais medo, porque o Senhor vai estar comigo, o Senhor está comigo. Deus, quero dizer isso para você nessa noite, eu não sei qual é a sua história. Deus ressuscitará os seus sonhos e fará nascer de novo a alegria, a paz, a esperança. A Bíblia diz que Deus ressuscitou o sonho de Agar, ressuscitou o sonho de Ismael. E a Bíblia diz que Deus havia dito: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus fez isso, cumpriu sua palavra, cumpriu sua palavra. Quinto, Deus mudará a tua sorte e o teu humor. Existe tanta gente mal-humorada. Diga para o seu irmão: por que muitas vezes você chupa limão? Queridos, tem gente que vive mal-humorado. Diga assim: mau humor é porque o coração tem problemas que não foi resolvido. Diga assim: mau humor pode vir de rejeição, de frustração, de decepção e de angústia. Diga assim: Deus tem poder para mudar tudo isso. Deus tem poder para transformar a sua vida numa vida alegre e de bom humor. Diga para o seu irmão: dê um sorriso para mim, bonito. Sorria para ele e diga assim: você é linda, hein? Diga assim: você é linda, hein? Diga assim: show. Diga assim: show. Diga: show. Mau humor, diga: vai embora, em nome de Jesus. Diga: mau humor, não quero você mais, eu só quero alegria, em nome de Jesus. Quem quer alegria aqui, diga amém. Deus vai mudar a tua sorte e o teu humor. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Coloca o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E o texto diz: e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus, nessa noite, no poder do nome de Jesus, Senhor, nós estamos declarando nessa noite: tire o luto da nossa vida, tire o luto do nosso coração, tire o mau humor, Senhor, tire as cinzas da nossa vida e derrame nessa noite olhos de alegria. Tire o pranto, Senhor, coloque em nós vestes de louvor, e em vez do espírito angustiado, tira nessa noite,
Senhor, e nos coloque como carvalhos, como árvores frondosas, frutíferas, poderosas, plantadas pelo Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. É o que somos, Senhor, em nome de Jesus. É o que somos. Nós não somos um poço de tristeza, não somos um vaso de lamento, nós não carregamos vestes de pranto, mas nós carregamos vestes de alegria, olhos de alegria derramados sobre nossa cabeça. É o que nós carregamos. Deus tem poder para fazer isso. Sexta lição para terminar. Deus promoverá a tua esperança. A tua posteridade será uma bênção. Eu quero agora profetizar sobre a tua descendência. Eu quero profetizar sobre os seus filhos. Eu quero profetizar sobre a sua geração. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre os seus frutos. Eu quero profetizar sobre aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e vai fazer muito mais e vai prosperar. Eu quero profetizar sobre aquilo que Deus fez na vida de Agar. Deus não deixou ela morrer. Deus amparou uma mulher rejeitada, uma mulher em prantos, que esperava a morte do seu filho, mas Deus levantou Agar. Deus levantou ela como autoridade, e a Bíblia diz que Deus promoveu a esperança dela. A Bíblia diz que ela foi, e Ismael casou e viveu, gerando uma nação de valentes e uma posteridade abençoada. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher egípcia, e a posteridade continuou. A sua geração não foi roubada, a sua descendência não foi roubada. A palavra de Deus diz que aquele menino iria morrer, e ela estava tão triste porque iria morrer, mas Deus então promove a esperança. Deus promove a continuidade da minha vida e da vida da minha esposa. São os nossos filhos, e a continuidade deles serão os filhos dele. A continuidade da sua vida são os seus filhos, é aquilo que Deus tem dado a você, é a sua herança, é a geração que vem, é a família que você está formando. Portanto, tenha sabedoria em formar a sua família, tenha sabedoria em escolher o seu marido, tenha sabedoria em escolher a sua esposa, tenha sabedoria em escolher a sua geração. Deus promove a esperança na continuidade da geração, e Deus quer que as gerações avançando sejam melhores do que a geração que se passou. Então eu quero declarar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, a geração que está vindo, a geração que está vindo, e o Senhor está nos dando os nossos filhos, as nossas heranças, a nossa posteridade será melhor do que a nossa geração, porque é uma geração abençoada. Levante a sua mão, comece a orar por sua casa, comece a orar por sua família, comece a orar pelos seus filhos, comece a orar. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, e comece a orar em nome de Jesus, e comece a dizer: Senhor, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança na minha casa, eu tenho esperança nos meus filhos, eu tenho esperança que no meio do deserto o Senhor florescerá, no meio do deserto o Senhor fará grandes coisas na minha vida. Aumenta o retorno para mim, em nome de Jesus. Continua orando, em nome de Jesus. Continua declarando sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Continua declarando. Senhor, receba cada oração nessa noite. Receba cada oração nessa noite. Receba cada clamor nessa noite, cada profecia nessa noite. Em nome de Jesus. Receba cada declaração profética
sobre os filhos que estão no ventre, sobre as mulheres que estão grávidas, sobre a palavra profética. Se a sua esposa está aí, se você tem filhos com ela, se ela está grávida, coloca a mão sobre o ventre dela e declara. Se os seus filhos estão aí, declara profeticamente, dizendo: meu filho será uma bênção, minha filha será uma bênção, minha casa é uma casa de bênção, minha posteridade, minha geração foi abençoada pela mão do Senhor, e nada vai roubar. Tem o deserto, tem as dificuldades, tem o inimigo, tem os problemas, nada vai impedir, 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 nada vai impedir o agir de Deus, 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 o milagre de Deus, o milagre de Deus. Nada, 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 porque o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Agora, queridos, para terminar nossa palavra. Ei, pastor, está difícil o deserto. O mais difícil em situações como esta é crer. É crer. Mas diga para o seu irmão: nós receberemos na medida em que cremos. Nós muitas vezes ficamos aguardando as condições favoráveis para começar a fazer alguma coisa. A gente espera um momento para amar melhor a mulher, para a esposa amar mais o marido, para a gente amar mais os filhos. A gente espera um momento para cumprir os projetos, os planos de Deus, e a gente sempre vai dizendo: sabe o quê? Amanhã, amanhã e amanhã. Diga para o seu irmão: é hoje, é nessa madrugada. Diga: é nessa madrugada que as coisas vão começar a acontecer. E eu vou provar isso biblicamente para a gente terminar a palavra. Em nome de Jesus. Ó, abra sua Bíblia agora em 2 Reis 3, 16 e 17. 2 Reis 3, fica tranquilo, em nome de Jesus. 2 Reis 3, 16 e 17. 2 Reis 3, 16 e 17. Abra sua Bíblia, quero contar uma história para você. Eu não vou ler toda a história, mas eu quero chamar você para você ler essa história. Essa história conta a história de Eliseu. Jorão, filho de Acabe, era rei de Israel. Josafá era rei de Judá. Eles se aliaram a um outro rei chamado Edom e marcharam contra um outro rei, os Moabitas. 7 dias depois eles juntarem 3 reis, 3 reinos, e marcharem para a guerra, para a peleja. Quando eles estavam a 7 dias distantes da sua casa, eles descobriram uma coisa: está faltando água. Não tem água suficiente para o exército. Presta atenção nessa história, porque ela é muito importante. E a Bíblia diz bem assim, que eles então falaram: vamos consultar o Senhor. Diga assim para o seu irmão: quando você não sabe o que fazer, consulte o Senhor. Diga para o seu irmão assim: se você ouvir o Espírito Santo, ele vai intervir. Se você não ouvir o Espírito Santo, ele vai enviar um profeta. E eles foram atrás do profeta. E eles chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, o que nós vamos fazer? E eu não vou entrar nos detalhes, você pode ler na sua casa. Eliseu falou assim: o que eu tenho com vocês? Vão atrás do profeta de vocês lá. Eliseu, nós viemos aqui porque você é um homem de Deus. Nós sabemos que você deitava água nas mãos de Elias, que você é um servo do Senhor, e nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. Sabe o que o profeta falou para ele? Traga um tocador. Toca aí, querido, toca aí. Ele falou assim: traga um tocador, traga um arpista, traga alguém que possa tocar nesse momento. Então o arpista começou a tocar.
meio dos louvores. Diga assim: Deus fala no meio dos louvores. Diga assim: Deus vai falar hoje no meio do louvor, e um milagre vai acontecer, como aconteceu com Eliseu. E Eliseu disse assim: então toca. Ele tocou. Quando o arpista começou a tocar, Deus falou com Eliseu. Presta atenção. Agora, Deus falou com Eliseu. E o que Deus falou com Eliseu? Deus falou assim: assim diz o Senhor, vocês estão sem águas, não tem água, está igual a Agar, está faltando água. Deus poderia dizer para Eliseu: Eliseu, eu tenho poder de abrir um poço, eu tenho poder de abrir o mar. E a Bíblia diz que aquele exército estava num vale. Sabe o que é o vale? O vale é o ponto mais baixo, onde o relevo pode chegar. Mas a Bíblia diz que é para lá que as águas correm, mas não tinha água. No ponto mais baixo não tinha água. E eles estavam sem água. E eles estavam todos defronte do exército inimigo. E a Bíblia diz que enquanto o arpista tocava, o Senhor começou a profetizar através da boca de Eliseu. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor. Então Deus disse: olha, Eliseu disse: o Senhor está dizendo, vocês não verão o vento. Deus disse: vocês não ouvirão o vento, vocês não verão o vento, vocês não verão a chuva. Todavia, este vale aonde vocês estão se encherão de águas. O que Deus estava dizendo para ele: você não precisa ver para crer. Muitas vezes nós estamos esperando ouvir o barulho da chuva, porque então nós sabemos que tem água. Nós estamos esperando o barulho do vento, porque então sabemos que tem água ou haverá água. Mas Deus falou: vocês não ouvirão o barulho do vento, vocês não verão o barulho da chuva, mas eu estou dizendo para vocês: este vale se encherá de águas. Às vezes, meus queridos, nós não estamos vendo o agir de Deus, nós não estamos vendo o mover de Deus, nós não estamos ouvindo o vento, a chuva, mas Deus está mandando a água. Diga assim: Deus tem poder para abrir o poço, Deus tem poder para abrir o mar. Diga: Deus tem poder para abrir o mar, mas Deus tem poder para fazer nascer uma grande enchente do nada e encher o vale todo de água. E a Bíblia diz o seguinte: que então Deus deu uma ordem. E sabe qual foi a ordem? Este vale se encherá tanta água que bebereis vós e o vosso gado. Mas Deus diz: diga a Eliseu, para cada soldado, diga assim: você é um soldado. Deus então disse: cada soldado vai cavar uma poça. Diga assim: vai cavar um buraco. Diga: cada soldado tinha que cavar um buraco. Todo mundo tinha que cavar um buraco. Eles não ouviram o barulho do vento, eles não ouviram a chuva, eles não viram nada, mas Deus disse para eles: vocês têm que cavar buracos. Todos os soldados precisam cavar buracos, porque eu vou enviar tanta água, e essa água vai invadir o vale, e os buracos que estiverem cheios se encherão de água. E os buracos que estiverem cheios se encherão de água, e haverá água para vocês, haverá água para os animais, haverá água para os servos. E a Bíblia diz que era uma ordem. Diga: ordem para ser obedecida. Diga: ordem é para ser obedecida. Só fazer uma pergunta: vocês estão me escutando aí? Estão me escutando? Ok. Diga assim: ordem é para ser obedecida.
tem sentido. Tenho que obedecer. A ordem não era para ser questionada, era para ser obedecida. Eliseu era profeta de honra em Israel. Foi levantado por Deus. O que aquelas covas que aqueles homens fizeram representam hoje para você e para mim? Representam as reservas que eu e você precisamos ter diante do inimigo. Precisamos ter diante do exército do inimigo. Nós não podemos estar diante das fileiras do inimigo sem ter reservas. Então aquelas covas eram as reservas. Que reserva que eu e você precisa ter, meu querido? Bíblia e oração, palavra de Deus, unção do Espírito Santo, graça de Deus sobre a sua vida. Isso não pode faltar. É reserva que não pode faltar, porque você está diante do inimigo. Segundo, representa o tamanho da fé de cada um. Diga para o seu irmão: quanto maior o buraco, maior é a água. Diga assim: quanto maior o buraco, mais quantidade de água para armazenar. Diga para o seu irmão: que buraco você vai abrir hoje? Deus está dizendo que Ele não vai mandar ventos. Deus está dizendo que Ele não vai mandar chuva impetuosa. Deus está dizendo para você cavar. Deus está dizendo para você fazer a sua parte. Diz a Bíblia, no texto que nós lemos, diz a Bíblia que na madrugada, ao fim da madrugada, eles estavam oferecendo oferta de manjares. Sabe o que é oferta de manjares? Oferta de manjares representa dedicação, santificação, obediência, submissão. Oferta de manjares significa que eles estavam dedicando a vida ao Senhor. Logo pela manhã, eles estavam oferecendo a oferta de manjares, e a Bíblia diz que começou a vir um grande volume de água pelas encostas dos montes, e começou a vir como se fosse uma mina que começou a jorrar, e tanta água começou a descer pelo vale. Desceram águas das montanhas de Edom. Deus fez subir uma mina de água das montanhas próximas de onde eles estavam, e as águas encheram em pouco tempo todas aquelas covas, e se formou uma pequena lagoa sobre toda aquela superfície. As covas representam a capacidade que cada crente tem de fazer a obra de Deus. Como você quer fazer a obra de Deus? Se você quer fazer muito, então cave muito, porque Deus vai mandar água. Se você não sabe, cave na expectativa da fé. Queridos, a Bíblia diz que Deus reparte seus dons. A Bíblia diz que pela graça nos é dada a cada um de nós, e que cada um não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus que reparte a fé para cada um. Pense com moderação. Pense o que você vai fazer nessa noite. Você está abrindo? Que tamanho que é o lugar? Você tem coração para suportar a graça de Deus nessa noite? Quem quer ser inundado pela presença do Espírito Santo nessa noite? Se você pedir muito, você vai ter muito, mas você tem que cavar para receber. Se você quer milagres nessa noite, você precisa cavar, você vai ter. Se você quer algo poderoso para a sua vida, a água poderosa de profusão do Espírito Santo de Deus, o que você quiser nessa noite, Deus vai ter. A Bíblia diz que assim aconteceu naquele dia. Você está diante do exército do inimigo, extenuado, cansado, com expectativa zero. Deus te dá uma ordem. Se você obedecer, algo extraordinário acontecerá, e poderá ser esta madrugada, como aconteceu lá. Poderá ser e a igreja para tudo. Cadê o fervor, igreja? Poderá ser esta madrugada na sua vida, amanhã cedo. Queridos, você tem que acender a chama. Você tem que acender. Você tem que pedir a presença do Espírito Santo. Não adianta ser xoxo na presença de Deus, porque se você não pedir, você não tem. Se você não buscar
Não saia da sua letargia. O inimigo tem te roubado. O inimigo tem trazido mau humor para você. Você não tem expectativa com Deus. Não tem promessas com Deus na sua vida. Então levante-se para nessa noite, em nome de Jesus, para você se levantar poderosamente e dizer: hoje, pela madrugada o Senhor vai te visitar. Alguns o Senhor vai visitar ainda essa noite, agora. Outros o Senhor vai visitar amanhã cedo. Outros o Senhor vai visitar a semana que vem. Mas o Senhor visita. A Bíblia diz que no meio dos louvores daquele arpista, o Senhor falou com Eliseu. No meio dos louvores desse final de culto, o Senhor está dando escape. No meio dos louvores dessa noite, o Senhor está dando livramento. No meio dos louvores dessa noite, o Senhor está derramando água. No meio dos louvores dessa noite, aquilo que é necessário para você ser vitorioso, nesta madrugada, o Senhor já estará enviando tantas águas, tanta graça, tanto poder. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa cavar. Você precisa abrir agora. E o cavar é abrir seu coração, é abrir sua vida. É nesta madrugada. Não será a semana que vem, pode ser para alguns, mas se você disser que é hoje, é hoje. Se você disser que é agora, é agora. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu, e eles foram, venceram os inimigos, voltaram e beberam das águas que o Senhor tinha preparado. Eu não creio que você veio aqui por acaso. Não creio que você saiu da sua casa por acaso. Eu creio que você saiu aqui para receber muito de Deus hoje. Que você veio receber muito de Deus. Então eu quero dizer para você: fique de pé, comece a louvar, comece a adorar, porque no meio dos louvores Deus está ressuscitando. Levante o microfone. Você vai receber seu milagre nessa noite. Se você crê no Senhor Jesus, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Sua vida, eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe,
a graça soberana sobre você. Eu quero que você comece a orar, a clamar pelo poder, pela cura, pela restauração, pela resposta, pelo livramento. Em nome de Jesus, começa a orar intensamente. Começa a orar intensamente. Libera os seus dons nessa noite. Libera os seus dons nessa noite. Libera os seus dons nessa noite. Em nome de Jesus. Começa a declarar. Começa a declarar. Gratidão. Gratidão. Em nome de Jesus. Começa a declarar. Orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame, clame, clame. Nós tomamos posse nessa noite. Levanta sua voz e declare nessa noite: eu não posso. Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a sair do seu lugar. Se você veio aqui nessa noite atrás de cura, o Senhor pode te curar. Se você veio aqui através de libertação, o Senhor pode te libertar. Se você veio buscar salvação, o Senhor pode te salvar. Mas é preciso que você abra o seu coração, saia do seu lugar, venha para cá, se ajoelhe, suba aqui no altar, fique à vontade, pode subir. Deus está trazendo e vai tomando posse. Deus está realizando na sua vida. Jesus. Quando você sai do seu lugar, pode vir para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está realizando milagres aqui hoje. A mudança que eu preciso, tu pode. Só tu pode, Senhor. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Canta lá, banheira, canta lá. Em nome de Jesus. Essa noite, ô Senhor, Minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu pode, Senhor. A mudança que eu preciso, Você possa continuar em espírito de oração. pode, Senhor. Ora para essas vidas que o milagre do Senhor Milagre que eu espero, possa vir acontecer, como aconteceu na vida de Bartimeu. oh, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a sua voz. Oh Deus, Milagre, Senhor, eu tomo posse. Pai, em nome de Jesus. A cura que eu preciso, Senhor, eu tomo posse. As minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber, recebendo em ti, Senhor. O que eu não posso fazer, tu pode, Senhor. Mudança que Tu és autoridade, Jesus. Tu és poder, tu és graça. o milagre que eu espero, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. Tu pode, Senhor. em nome de Jesus. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, em nome de Jesus. A cura que eu preciso, Senhor, em nome de Jesus. eu tomo posse. Nós oramos, Pai, por cada vida aqui, As bênçãos, cada pessoa. Pedimos teu livramento, pedimos tua graça, pedimos tua libertação, restauração e cura. Pedimos salvação sobre tantas vidas aqui nessa noite. Nós pedimos mudança, milagres. Senhor, em
que ninguém saia daqui sem receber a sua bênção, sem receber a sua cura, sem receber a sua graça, sem receber o seu poder. Nessa noite nós declaramos bênção, restauração, cura, libertação, livramento em nome de Jesus. E declaramos pelo poder do nome de Jesus. Assim como o Senhor levantou Agar, assim como o Senhor derramou tanta água naquele vale, encha a nossa vida com a água que vem do teu trono, com as bênçãos que vem do teu trono nessa noite. E nós declaramos, Senhor, nós te amamos. Queridos, fique de pé agora em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma declaração profética para terminar. Vamos orar todos juntos agora, dizendo, depois nós vamos cantar para terminar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, segura firme. Você vai precisar disso. Jesus, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu me recuso a estar desanimado. Senhor, eu me recuso a estar revoltado. Em nome de Jesus, em qualquer circunstância da minha vida, eu sei que o Senhor está presente. E em nome de Jesus, não há desânimo, não há rejeição, não há humilhação, não há demônios, não há inferno que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesta noite eu renovo a minha aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, eu renovo o meu compromisso de andar na tua presença, de abrir a minha vida para receber das águas que vêm do teu trono. Em nome de Jesus, levanta as mãos para o céu. Em nome de Jesus, minhas mãos estão abertas, minha vida está aberta. Em nome de Jesus, começa a derramar sobre a minha vida da tua graça, do teu poder, da tua unção. Em nome de Jesus, e começa a encher este vaso agora do teu azeite, da tua unção. Vá limpando cada pecado, cada problema, cada obstáculo, e vai restaurando este altar para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, eu creio no teu poder e eu abro a minha vida para receber aquilo que o Senhor envia dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu recebo. Em nome de Jesus, eu recebo. Em nome de Jesus, eu recebo. E tomo posse, e nada vai me roubar aquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, abençoa minha casa, minha família, minha geração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome. Eu quero dar um recado para você. Amanhã, só um recado, e nós vamos cantar ainda. Amanhã nós vamos ter uma grande ceia aqui. O Tadel não vai acontecer terça-feira, vai acontecer amanhã. Vai acontecer uma grande ceia. Várias igrejas irão cear aqui conosco a ceia do Senhor. Então vem amanhã para celebrar a ceia do Senhor com a gente. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e vamos então cantar em nome de Jesus.